Alegria estar aqui compartilhando com vocês. Primeiro domingo de setembro, casa cheia, uma alegria imensa. Peço perdão um pouco pela voz, estou recuperando aí de uma virose braba que pegou a gente lá em casa. Mas graças a Deus ela já foi embora. Agora estou só recuperando dela mesmo. Deixou alguns efeitos aí, né? Mas graças a Deus deu tudo certo lá em casa, está todo mundo bem. E podemos hoje estar todos nós 5 aqui cultuando ao Senhor. E então a voz vai estar um pouquinho pior do que ela já é, mas que a graça de Deus possa me usar aqui nesse domingo e que possamos ser edificados pela palavra de Deus. Queridos, por vez quando ela vai falhar, mas vamos crer no agir de Deus, porque tem que durar para 2 cultos. Qualquer coisa, vamos lá. Mas, queridos, no último domingo, nosso paizão, pastorzão, trouxe uma palavra tão poderosa sobre as vasilhas vazias, né? E no Terça Light Raízes também eu pude estar ministrando um pouco sobre o que realmente importa, baseado em Mateus 25. E essa temática tem queimado, sem nós combinarmos, mas tem queimado no coração de toda a equipe pastoral aqui dessa casa. E é um assunto que está queimando nosso coração. E o Senhor colocou uma mensagem no meu coração. E eu fiquei pensando, reflexivo sobre isso, sobre o que é necessário nos dias atuais, quando nós pensamos no reino de Deus. Sobre o que é necessário, sabe? O que é indispensável na vida cristã? É uma pergunta que tem ficado no meu coração. E por isso o tema dessa mensagem, necessário é. E o termo necessário é, na gramática portuguesa, é uma expressão usada para introduzir uma ideia ou uma ação de extrema importância num determinado contexto. Então, abrindo um pouco aqui, você já parou a pensar, cadê os solteiros e solteiras? Levanta a mão, solteiro e solteira. Levanta a mão. Agora fica de pé, solteiro e solteira, porque quem é visto não é lembrado. Fica de pé. Olha só, quem não quer ficar de pé, porque não está querendo casar, meu Deus do céu. Fica de pé, gente, solteiro, solteira. Salá, fica de pé, a postura aí, Salá. Cadê o Alex? Ó, tá lá no fundo, boa, bom. Vamos aplaudir esses solteiros aí, ó. Agora você, solteiro, o que é necessário na pessoa que você quer casar? O que é necessário? Qual é a lista imprescindível, indispensável que você procura no marido, que você procura numa esposa? Eu tinha uma lista do que eu procurava numa esposa. Que ela tivesse fé em mim. E que ela não olhasse com o olhar desse mundo, mas com o olhar de Deus, de fé. Mas brincadeira, eu tinha assim, o primeiro item da minha lista era uma mulher que estava disposta a viver o ministério de Deus de uma forma por completo, que não abrisse mão. Era o primeiro item da minha lista, mas tinha uma lista. A Poliana também tinha uma lista. Graças a Deus, na lista dela não tinha beleza. Tinha várias virtudes, mas beleza não tinha. Deus é bom demais. Mas você já parou para pensar o que é indispensável? Porque quem não sabe o que procura, qualquer coisa vai servir. Então, o que é indispensável? O que é indispensável para você que é casado, para a criação de seus filhos? E por falar nisso, vai ter o Decore Casais, Decore Criação de Filhos. Vai dia 16 e 23, tem que fazer sua inscrição, você não pode perder. O que é indispensável? Sabe, sobre talvez a sua carreira profissional. Sobre essa pergunta nós temos que fazer para nós o que é necessário, o que é dispensável. Em todas as áreas, mas eu quero trazer sobre a vida cristã, o que é indispensável, o que necessário é. Porque, queridos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, o indispensável, o principal, por incrível que pareça, não são os milagres. Não é o milagre de ressuscitar mortos, não é o milagre de curar enfermos, expulsar demônios, tudo isso é muito importante, faz parte do agir de Deus, mas o principal, o maior milagre, como o pastor Mateus disse no último domingo, é quando ele convida pecadores para uma nova vida com ele. O maior milagre é a salvação de pessoas. O maior milagre é a salvação. O alvo do ministério de Jesus não são coisas, mas são pessoas. E da mesma forma, Jesus nos convida, queridos, a ser seus discípulos. E como discípulos, a trazer ao coração, à mente, o principal alvo são pessoas.
não são coisas, mas sim vidas. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos ensinamentos poderosos, nós vemos essa ênfase na vida de Jesus, e necessários são, que eu vou falar mais de alguns pontos. O que é indispensável à vida cristã? Eu quero pedir para você acompanhar comigo em João, capítulo 4, do verso 4 adiante. Jesus aqui trazendo um ensinamento poderoso para nós. Era necessário é passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, ou da hora sexta da manhã. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dê um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos? Jesus lhe responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria lhe pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der lhe tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 15. A mulher disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. 16. Ele lhe disse: vá e chame seu marido de volta. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, minha filha, e o homem com que você está agora não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: o Senhor, o Senhor, vejo que é profeta. Nós só temos passado a adorar neste monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus, porém, declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, 25, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, e eu que estou falando com você. Verso 27, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos, encontraram conversando com uma mulher, samaritana ainda. Mas ninguém perguntou o que querem saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tem algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abro os olhos e vejo os campos brancos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram com os que semeiam e que colhem. 37, assim é verdadeiro o ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizarão um trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tinha feito. Assim,
Quando se aproximaram-se dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele, Jesus, ficou 2 dias. E por isso, por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por conta do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que realmente Ele é o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, qual é o contexto aqui desse texto maravilhoso que nós lemos? Jesus, ele está na Judéia e decide voltar para a Galiléia, talvez o ponto principal do seu ministério. E entre Judéia e Galiléia é igual Paraná e Minas. Entre Paraná e Minas tem um estado grandão chamado São Paulo. Ou seja, quem está vindo do Paraná tem que passar por Minas. Senão, tem que dar a volta, Mato Grosso, tudo mais, dar uma volta gigantesca para chegar em Minas. Então, o melhor lugar, de quem está em Curitiba para vir para BH de carro, é passando por São Paulo. Da mesma forma, da Judéia a Galiléia tem Samaria. Mas o judeu, ele não é igual o Brasil e a Argentina, não, eles nem davam bom dia, nem cumprimentavam o samaritano. Então, todo bom judeu, ele dava a volta necessária para não passar por Samaria. Mas o texto começa com Jesus falando, necessário é passar por Samaria. Então, eles estavam a pé, fazendo uma viagem longa. A Bíblia fala que Jesus estava cansado, parou para descansar. Estavam todos famintos, com fome. E aí todos foram comprar comida. Jesus fica ali, fala, pode ir, eu vou ficar aqui descansando. De repente aparece uma mulher não com uma boa reputação. Uma mulher, talvez, se fosse hoje, teria outros rótulos. E Jesus, então, conversa com aquela mulher, os discípulos voltam e falam, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Jesus conversando com aquela mulher. E nessa conversa com aquela mulher, Jesus, ele começa uma conversa, sabe, como quem não quer nada, só pedindo uma água. De repente, ele começa a falar sobre ele mesmo, começa a falar sobre o Messias, sobre salvação, sobre uma nova vida. De repente, ele libera uma palavra de conhecimento, aquela mulher cai a ficha, quebranta o coração, converte, e ela até deixa o que ela ia fazer, que era pegar a água. E ali depois Jesus conversa com os discípulos e ele decide ficar mais 2 dias em Samaria, em Sicar, onde talvez toda a cidade, ou boa parte daquela cidade conhece a ele e é transformada através do ministério de Jesus. Então, mas olhando para esse texto de uma forma mais profunda, nós podemos encontrar aqui alguns pontos que são indispensáveis à vida cristã. Aqui alguns pontos são indispensáveis ao momento que vivemos, aos dias atuais. E o primeiro dele, necessário é ser intencional. Sabe, queridos, não podemos viver a vida no modo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não podemos, misericórdia. É necessário ser intencional e Jesus Cristo escolheu por ser intencional. O verso 4, necessário é passar por Samaria. Jesus ele foi intencional em escolher passar por Samaria, em escolher ficar em Sicar. Jesus foi intencional em escolher ficar no poço, em não ir com seus discípulos ao mercado. Jesus foi intencional em ver aquela mulher e puxar um assunto com aquela mulher. Nada é do nada e nada na vida no ministério de Jesus é por acaso. Por que então esperar que a nossa vida seja por acaso? Se na vida de Jesus nada é por acaso. Sabe, necessário é ser intencional. Será que Deus falou claramente, Jesus, vá a Samaria, fique ali, vai vir uma mulher, tal, passa. Poderia falar, mas não falou. Não há nenhuma menção de Jesus falando, eu vou encontrar com a mulher samaritana agora. Vocês vão lá, vocês voltam daqui a pouco, fazer parte de tudo aqui. Não tocou nenhuma música de fundo, Jesus não, mas sabe, não, ele viu uma luz. Não, ele foi intencional. Jesus, ele foi intencional e nós precisamos trazer para o nosso coração a intencionalidade. Sabe, ser intencional em construir relacionamentos saudáveis e com um propósito, assim como Jesus. Veja alguns pontos importantes. Jesus aqui, ele foi intencional. É uma coisa que o pastor Mateus falou no último domingo, em sair da sua bolha, sair do seu gueto. Jesus ele poderia ficar muito confortável em fazer isso na Galiléia e Cafarnaum, principalmente. Sua fama era muito boa, todo mundo já sabia que ele era ali. Mas não, ele escolheu ir numa forma que era muito fora da sua bolha. Samaritanos e naquele momento uma mulher. Meu Deus, ele estava maluco.
Jesus, ele saiu do seu gueto, saiu da sua bolha de forma intencional, não por acaso. Porque os judeus sequer davam bom dia ao samaritano. Jesus, ele poderia ter ficado num lugar mais fácil para ele. Mas ele foi intencional em sair da sua bolha. Ele foi intencional em ter tempo com as pessoas. Jesus foi intencional em anunciar o evangelho. Jesus foi intencional em mudar a sua agenda. E ser intencional é necessário uma atitude completa. Porque às vezes podemos ser meio intencionais e não alcançar o propósito. Porque às vezes podemos focar somente em ter tempo. Não, isso aqui é fazer a minha bolha, eu vou conectar com essa pessoa, vou ter tempo com essa pessoa. E nós não aproveitamos a oportunidade para também chegar ao ponto de anunciar o evangelho. Ou o inverso, que misericórdia, não sei qual que é o pior. A pessoa não é intencional, não cria uma conexão, não cria um relacionamento de axé com os dois pés no peito. Pá! Imagina se Jesus tivesse começado esse encontro com essa mulher e falasse assim: ei, moça, cadê o maridão, hein? Porque estou sabendo que a lista é longa. Imagina se ele chegasse acusando aquela mulher, tem que arrepender, a sua vida é muito promíscua, você é uma mulher imoral, você tem que mudar de vida. Mas não. Porque a intencionalidade, queridos, ela precisa de ter uma atitude completa, ela tem que ter propósito. Por isso, como que é completo essa intencionalidade, trazendo a esse contexto aqui de João 4. É você sair da sua bolha, ser intencional em sair da bolha, ser intencional em ter tempo com as pessoas, ser intencional em anunciar o evangelho, ser intencional em mudar a sua agenda. E você que está começando a fé, seja intencional em também estar com pessoas que vão te inspirar a crescer, que vão, te inspirar a buscar mais de Deus. A intencionalidade, ela tem que fazer parte da rotina, do dia a dia do cristão, porque a intencionalidade vai te apontar para um caminho de crescimento. A intencionalidade vai te apontar para o caminho do seu propósito profético em Deus. Então precisamos de ser intencionais para pessoas fora da nossa bolha, do nosso gueto, sabe? E no momento oportuno compartilhar da fé e do evangelho sem ser o crente chato, sem ser aquele terrorista. E o inferno? E o inferno? Está preparado para você queimar? Está preparado para ficar lá, queimar, virar pururucá? Você que está gordinho aí, vai virar um pururuca lá no inferno. Vai ficar, está pronto? Porque ele pode voltar amanhã. E se voltar amanhã, você está, ó. Já era. Não poder, eu acho que esse não é o melhor. O melhor talvez é falar da vida extraordinária que está em Jesus. Falar da vida abundante, sabe? Falar da vida eterna que nós encontramos no Salvador. Então, quando for o momento, até mude sua agenda. Eu vou falar mais disso à frente. Mas o que eu quero trazer para nós, o ponto principal desse primeiro ponto aqui, é ser intencional, mas de uma forma verdadeira, queridos. Não podemos ser mecânicos, sabe? Ser aquela pessoa intencional. Olá, tudo bem? Eu quero conhecer você, prazer. Já deu 5 minutos, agora eu vou falar de Jesus. Você conhece a Jesus? Deixa eu te apresentar a Jesus Cristo. Não podemos ser mecânicos robôs. A intencionalidade tem que fazer parte do nosso coração. Para que possamos construir relacionamentos verdadeiros. Ser um amigo de verdade. E não somente uma pessoa com interesse. Embora exista a real expectativa da salvação e conversão daquele que nós amamos. Mas, acima de tudo, nós estamos procurando ter uma conexão. E para que sempre que possamos poder compartilhar daquilo que mudou a nossa vida. Sabe, ser intencional, queridos, é você construir relacionamentos verdadeiros. Relacionamentos que você realmente vai se preocupar com aquela pessoa, vai realmente se importar com aquela pessoa. Precisamos de ser intencionais em nos conectar com as pessoas que estão chegando. Precisamos ser intencionais em criar pontes. Mas não podemos esperar pelas oportunidades. Assim como Jesus, precisamos ser intencionais em criar oportunidades, qual seja o posto que nós precisamos de ir, mas precisamos criar. E eu quero trazer um exercício prático para você agora. Eu quero que você, comece agora, pare e pensa o seguinte, 5 amigos que você tem. Pare e pensa, primeiramente, quando eu falo assim, 5 amigos, quais são os nomes desses 5 amigos aí? Quantos deles são samaritanos? Você me entende?
5 amigos. Todos são da Light, todos já conhecem, têm uma vida plena com Jesus. Então vamos pensar agora em 10 amigos. Então, esse eu fiz a minha célula na última quinta-feira. Vamos pensar em 10 amigos. Quantos são samaritanos? Quantos estão naquele poço? Quantos ainda não têm uma experiência real com Jesus? Quantos estão afastados da fé? Se não tem nenhum, necessário é urgentemente ser intencional e sair da sua bolha. Eu trago isso para mim, queridos. Eu trago isso para mim. Agora, onde eu estou trabalhando, vocês acreditam que só tem crente. Onde eu trabalho agora só tem gente crente. Para quem não sabe, eu trabalho aqui. Sou pastor agora, tenho parcial. Outro horário eu trabalho sozinho em casa. Então, ou na minha casa tem a Poliana, que é crente também, mais crente que eu. E aqui todo mundo é mais crente que eu. Fica até difícil. Eu tenho que ser mais intencional. Antes, quando eu trabalhava, era bom demais. Não tinha gente, nem todo mundo era. Podia compartilhar, era muito melhor nesse aspecto. Agora eu tenho que ser intencional, eu tenho que pensar, eu tenho que criar novas conexões, eu tenho que arrumar outra agenda. Porque eu não posso ficar conformado em não ter relacionamentos como Jesus teve aqui. Eu não posso ficar acomodado, pastor Lucas, preciso de criar oportunidades, de criar conexões. Eu preciso ser intencional. Eu trago essa reflexão para você. Seus 10 amigos todos são cristãos, então necessário é ser intencional, sair da sua bolha. Necessário é você passar pela sua Samaria. Então, e essa é a ponte para o segundo ponto. É necessário ser intencional. Para quê? Necessário é ter tempo de qualidade com as pessoas. Necessário é criar relacionamentos novos. Jesus aqui teve uma conversa com essa mulher. Depois ele teve mesa com a cidade de Sicá, em Samaria. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, grandes momentos do ministério de Jesus foi uma mesa e em conversas particulares. Já parou para pensar isso? Que textos que nós olhamos foram, como esse sermão aqui, ele foi feito diante de uma mulher somente. Num tempo de conversa, depois tempo de mesa ali com a Samaria, com o Sicar. Sabe algo que é interessante quando você volta um capítulo anterior a João 4, em João 3. Sabe o que acontece em João 3, na primeira parte, no primeiro bloco desse capítulo, queridos? Jesus ele tem um encontro, ele tem uma agenda com um cara em um outro gueto dos fariseus, apelidado de Nico, ou Nicodemos. E nesse momento de conversa com Jesus, onde nós usamos o principal texto, quando nós referenciamos a Jesus, Nicodemos é necessário nascer de novo. Essa conversa foi muito mais profunda. E o texto que nós usamos para, o principal texto, talvez o resumo do Evangelho, foi dito para Nicodemos, que é João 3,16. Porque Jesus vira para Nicodemos e fala: olha, sabe o que acontece, Nicodemos? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Sabe o que acontece em Lucas capítulo 5? Jesus ele chama Mateus ou Levi, o cobrador de impostos, para fazer parte do seu ministério. E logo após chamá-lo para o ministério, Jesus fala assim: Mateusão, nós vamos fazer um jantar na sua casa hoje, que eu quero conhecer todo o seu gueto, eu quero conhecer todo mundo que é da sua bolha, que é fora da minha bolha. Eu quero ter tempo de mesa com essas pessoas. E aí quando nós vemos em Lucas capítulo 5, 29 ao 32... Então Levi, ou Mateus, ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo, só gente que era da bolha ali de Jesus. Não, eles eram publicanos e outras pessoas, mas os fariseus, os religiosos, aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Então Jesus respondeu: olha, fala para vocês que são santarrões aqui. Está no verso 32 a 31, aí eu vou para 32. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Veja que Jesus ele foi intencional em ter aquele jantar. Naquele jantar, Jesus não queria comer só uma comida boa, não. Talvez Mateus era um cara de classe média alta, falou assim: vai ter um banquete bom demais, vai servir aqui só comida maravilhosa. Não, a intenção de Jesus não era comida,
era quem estava à mesa com ele. Era se conectar com aquelas pessoas, se relacionar com aquelas pessoas. Sabe, é necessário na vida cristã é indispensável construir relacionamentos com propósitos. A principal forma de anunciar o evangelho é através de relacionamentos. Nós vemos então aqui, olha só, olha o bloco, Jesus com a mulher samaritana, totalmente fora da sua bolha. Tendo tempo com ela, compartilhando o evangelho, relacionando com ela, relacionando com a cidade dela depois. Jesus antes aqui com um outro bloco, outra bolha, com um fariseu relacionando, falando, Nicodemo, deixa eu falar uma coisa, Nicão, você tem que nascer de novo, cara, porque, olha, o meu pai, ele amou tanto você que está me dando como presente, para que se você crê em mim, você não morra, mas tenha a vida eterna. Depois Jesus está com a samaritana. Depois nós vemos em Cafarnaum, Jesus chama Mateus e naquela mesa com pessoas que talvez eram corruptos, pecadores e tudo mais, Jesus fala, gente, eu tenho algo para oferecer para vocês que é muito melhor do que o prazer desse pecado, que é uma vida plena e restaurada. Mas só conseguiu pronunciar isso porque ele estava na mesa com eles. Por isso que o relacionamento, ele é algo extremamente importante na vida do cristão. As células, elas são um dos propósitos da célula, criar essa conexão de relacionamento, você conhecer pessoas, olhar olho no olho. O evangelho ele é anunciado principalmente através de relacionamentos. E relacionamentos são construídos com tempo de qualidade. Eu não consigo construir um relacionamento via WhatsApp. É necessário olho no olho, calor humano. É necessário, queridos, ouvir, se importar com o que você está ouvindo, sentir a dor do outro, criar tempo para ter com as pessoas, poder criar essa conexão. Por isso eu trago com muito carinho, qual foi a última vez que você jantou com uma pessoa que não é do seu gueto? Qual foi a última vez que alguém foi na sua casa que não é da sua bolha? Quando foi que você teve uma agenda para os novos amigos da fé? Ou para aqueles que ainda vão se tornar. Sabe, a sua célula tem recebido novas pessoas. E quando eles vêm, eles têm atenção. Eu repito, reforço, queridos, a forma mais eficaz do evangelho ser anunciado é através de relacionamentos. E relacionamentos são construídos com tempo de qualidade. E necessário é ter tempo com as pessoas. Na minha célula, acho que os meninos já perceberam, eu sou amigo hoje de todo mundo da célula, graças a Deus. Mas teve um tempo que, pela graça de Deus, nós tivemos 7 novos amigos na célula que estão conosco nesse ano, na caminhada. Glória a Deus por de cada um deles. E quando cada um deles chegava, eu deixava talvez de conversar com o Jô, que é um grande amigo de muita data, deixava de conversar com o Henrique, deixava de conversar com outras pessoas que já eram da minha célula há mais tempo, o Fred, tudo mais, para quê? Para ter tempo com os novos. Quando o Guilherme chegou lá, a camisa dessa, eu falei, cara, eu tenho que conectar com esse cara. Perguntava tudo, ele trabalha com caminhão, perguntava tudo de caminhão, mesmo sem saber nada de caminhão. Sabendo mal de carro, quanto mais de caminhão, mas estava ali para conexão. Hoje a gente conversa sobre vários assuntos. E assim, com cada pessoa que chega na célula, nós somos intencionais em nos conectar com aquelas pessoas. Porque nós queremos que elas se sintam bem recebidas, amadas, pertencentes àquele lugar. Porque nós queremos sim criar relacionamentos, eu quero sim criar amizade com cada pessoa que pisa na minha célula pela primeira vez. Todos são muito bem-vindos. Inclusive, quem está aqui pela primeira vez na live? Levanta a mão, estou vendo alguém de novo aqui. Vamos aplaudir esse irmão, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos, vocês são muito bem-vindos a essa casa. No final desse culto, nós queremos entregar um presente para vocês. Queremos dar um abraço em você. Porque você é bem-vindo a essa casa, nós queremos criar conexões com você. Tem uma célula, se você não foi em uma célula, tem uma célula maravilhosa para você, porque você é muito bem-vindo aqui, e aqui é um lugar para você se sentir acolhido, aqui é para você encontrar uma família. E assim é a célula também, por isso que nós temos que ser intencionais. Então, vamos pegando a linha, primeiro necessário é ser intencional, criar oportunidades, depois ser intencional em ser intencional em ter relacionamentos, construir relacionamentos verdadeiros. E agora vem o terceiro ponto. Necessário é ter vida com Deus. Sabe, um dos pontos tão importantes dessa mensagem é esse. Necessário é você ter uma vida ativa com Deus. Ser intencional. Ter relacionamentos, mas sem ter um propósito, ter uma vida com Deus, para ser compartilhada, é algo totalmente vazio.
Sabe, pé na galinha, Jesus, ele é intencional, vou ficar naquele poço. Ele é intencional, vou ficar no poço, ele vê chegar alguém aqui, vou conectar com alguém fora da minha bolha, ele é intencional, vai até a mulher, ele cria uma conexão, ele começa a ter um papo com ela ali, como, dá uma água aí, moça, tal, vai conversando, até que chega um momento onde Jesus aprofunda a conversa. E ela introduzia algo que é tão profundo, e Jesus, ele é usado, eu sei que aqui é muito óbvio, porque ele é o Deus, ele é usado pelo Espírito Santo, com a palavra de conhecimento. Volta para mim, por favor, em João capítulo 4, o verso 14. E aí Jesus fala, ó, moça, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. A mulher disse, verso 15, Senhor, dá essa água para mim, dê-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Vamos entender um pouco o contexto maior, mais profundo ainda. O normal das mulheres naquela época era buscar água no primeiro horário, quando o sol, por causa de todos os fazeres domésticos que tinham que ser feitos. Aquela mulher, ela foi, em algumas versões fala sexta hora, ou ao meio-dia, porque era de 2 em 2 horas, ela foi ao meio-dia, o horário onde o sol está quente, queimando a cabeça, é um horário onde não tinha ninguém, estava Jesus, só ele, até chegar a mulher. Por que ela foi? Por conta da sua reputação, por conta que aquela mulher, nenhuma mulher queria estar perto dela. Já viu quando uma mulher toma ranço de outra mulher? Já viu isso? Misericórdia. Na laje tem isso não, graças a Deus, mas misericórdia. Quando uma mulher toma ranço de uma mulher, meu Deus do céu, ela não precisa falar nada, só com o olhar e levantando uma sobrancelha, ela já fala mais do que 1000 palavras. E aquela mulher estava cansada desses olhares de julgamento. Porque, vamos pensar, gente, 2023, uma pessoa que está indo para o seu 6º casamento. Ou deu azar de todo mundo morrer. Ou então, misericórdia, precisa ter um encontro real com Jesus. Agora imagina, há 2000 anos atrás isso, gente. Está doido. Então essa mulher, ela ia num horário onde ninguém ia ver, ela queria estar escondida, ela estava pesada de tanta acusação e tanto rótulo. Então o que primeiro essa mulher quis, veja que ela não fala, Jesus, eu quero conhecer o Messias. A primeira fala dela, me dá essa água para eu nunca mais voltar a esse poço. O que ela queria era esconder da sua dor. O que ela queria era esconder da sua vergonha. E assim acontece com muitos de nós, aconteceu com muitos de nós quando conhecemos a Jesus. O nosso primeiro contato com o Evangelho, talvez não foi por conta de Jesus, ou não foi por conta, sabe, nosso primeiro contato com a célula, com a igreja, não foi por conta, eu quero realmente conhecer Jesus. Possivelmente foi por conta de uma dor, por conta de um problema, de uma ferida, em busca da solução desse problema. Mas Jesus é a resposta para todos os problemas, inclusive para a vida eterna, inclusive para a salvação. E ok, a pessoa vinha ao primeiro momento por conta das suas feridas, por conta da sua dor, por conta da sua tempestade momentânea, não tem nenhum problema. Sabe, não tem problema se você veio aqui por conta das suas dores, por conta das suas feridas, lutas. Deixa eu te falar algo, Jesus é a resposta para tudo isso. E talvez as dores, as feridas, as lutas são a ponte para que nós possamos conhecer verdadeiramente a Jesus. E essa mulher, primeiro ela pede pela água, para que ela não precise mais voltar àquele poço. Ela pede somente para ela fugir do seu problema, uma fuga. Mas, queridos, quando você tem uma vida com Deus, intimidade com o Espírito Santo, Ele nos usa de forma cirúrgica. E é o ponto cerne da vida com Deus aqui, desse terceiro ponto. Sabe, é importante você ter uma vida com Deus para que você possa ser usado por Deus em momentos específicos como esse. E às vezes Deus vai nos usar de forma simples. Porque às vezes nós pensamos, não, Deus vai me usar, vai vir uma nuvem, vai tocar uma música, e pronto, eu vou falar uma coisa, ela vai chorar e vai ser aquela coisa maravilhosa. Mas às vezes Deus quer te usar de uma forma muito simples para gerar grandes transformações. E Jesus faz uma pergunta, faz uma afirmação, faz um convite para ela. Vou te dar dessa água aqui, ó.
Boa demais. Mas antes dessa água, moça, vai lá e chama o maridão. Jesus, veja que ele é usado aqui pelo dom de palavra de conhecimento. Então ele chama, faz uma isca, vai lá e chama o seu maridão. E o que é a palavra de conhecimento? É um dos dons disponíveis pelo Espírito Santo, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. A palavra de conhecimento é um dom que você recebe, você tem uma percepção sobre algo que está acontecendo na vida daquela pessoa. E eu acredito em umas formas mais eficazes, sem você chegar assim, é isso que te digo, pá. Você vai fazendo algumas perguntas, vai dizendo tipo assim, olha, não sei se faz sentido, mas eu vejo que, eu sinto que você está mal com seu pai, faz sentido? A pessoa começa a chorar, tem anos que eu não converso com meu pai. E aí talvez aquela é uma afirmação de que aquilo que você recebeu de Deus faz sentido, você compartilha com ela sobre aquilo que você está, a percepção, sua palavra de conhecimento. E ali, então, Jesus ele tem essa percepção. E aí vem um momento crucial dessa história, porque ele dá o sinal, ela dá o sinal, e ela fala, eu não tenho marido. É o verso 17, eu não tenho marido, disse-lhe Jesus. Ela disse, então Jesus responde, você falou certo, dizendo que não tem marido, porque o fato é que você já teve 5. E com o homem como você está agora, você não casou com ele, você está só juntada. E então o que você acabou de dizer é verdade. E ela responde, vejo que é profeta. O ponto principal aqui, queridos, não é para nós ficarmos buscando acertar uma palavra de conhecimento para todo mundo que a gente conhecer na esquina e afora, não. Se você for usado por isso, glória a Deus. Mas o ponto principal que eu quero trazer aqui é de eu e você, de nós, temos sensibilidades do Espírito Santo para momentos adequados sermos usados de forma sobrenatural. Veja que a conversa decorre lá no fim da conversa, somente que Jesus falou, chama o maridão. Ela falou, não tenho marido, você falou certo. Porque você casou 5 vezes, o sexto você nem casou, está morando com ele. E ela fala, é verdade, eu vejo que você é profeta. Ou seja, vai ter momentos nas nossas vidas, queridos, que vamos ser usados de uma forma muito cirúrgica, de uma forma muito pontual. Mas para isso é necessário ter uma vida com Deus. Pois somente com intimidade com o Espírito Santo é que e um relacionamento com Deus que vamos poder, poder ser usados por esse poder. Em Salmo 105, verso 4, o salmista fala, recorra ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Sabe, há um poder, há o dínamo disponível no Espírito Santo, mas para isso é necessário uma vida com Deus, é necessário um relacionamento com Deus. Em Sofonias, capítulo 3, 17, ele fala, o Senhor, seu Deus, Ele está no seu meio, Ele é poderoso para salvar. Ele se alegra em você, com o seu amor Ele vai te renovar, e Ele se alegrará com braços de alegria. É importante, queridos, nós temos uma vida com Deus. Em Jeremias 33, verso 3, clame a mim, e eu responderei, direi a você coisas grandiosas e sondáveis que você não conhece. Sabe, há algo extraordinário disponível para nós, mas nós só podemos desfrutar disso com uma vida com o Espírito Santo, uma vida com Deus. O pastor Mateus falou sobre você ter o do óleo, sobre você cultivar esse óleo e encher desse óleo que é o Espírito Santo. E eu reforço isso aqui hoje, queridos, como que é importante uma vida diária com Deus, como que é importante uma vida com a igreja local, como que é importante fazer parte de uma célula, ser ativo numa célula, porque tudo isso, ela vai desenvolvendo a nossa vida com Deus, porque, queridos, algo que é muito importante para entendermos que a vida com Deus é para ser cultivada diariamente, porque a salvação, ela não é a linha de chegada, mas a linha de partida para uma vida maravilhosa com Deus, sabe, a vida com Deus diariamente, ela vai nos desenvolver o maior milagre que é a salvação. A salvação não é para ser guardada e enterrada, como aquele homem de 1 talento fez em Mateus 25, mas a salvação é para como fazemos com o homem de 2 e 5 talentos, multiplicar, sabe, trazer a luz para que possamos multiplicar aquilo que nós recebemos de graça, pela graça, através da fé em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. A salvação é um dom da graça de Deus que nós recebemos, é o maior presente, é o maior milagre, mas para não ser enterrado, mas sim para ser multiplicado, compartilhado a todos. Por isso precisamos diariamente buscar a Deus, buscar ter uma vida com o Espírito Santo, buscar, sabe, ser cheios dEle, buscar ter um relacionamento ativo com Deus. É importante, que é necessário ter vida com Deus, porque só podemos compartilhar daquilo que já recebemos.
E buscar a Deus é ler e meditar na palavra. Esse livro aqui, queridos, ele é nosso manual de vida. Buscar a Deus é você ter uma vida de oração. E quando você for orar, lembre dos seus amigos samaritanos. Ore por eles. Peça o favor de Deus sobre a vida deles. E ore para que Deus te use de uma forma sobrenatural na vida deles. Queridos, às vezes nós somos usados, como eu falei, de uma forma simples para grandes transformações. Às vezes Deus dá uma percepção, fala só isso. Tem pessoas que só precisam falar, olha, nós estamos com você. Você é amado, você é amada. Olha, eu não sei o que aconteceu no seu passado, mas Jesus quer transformar o seu presente e o seu futuro. Às vezes são coisas, sabe, percepções no meio da célula, a pessoa vai compartilhar algo. E você vai virar para ela e vai falar assim, olha, eu entendo a sua dor, eu quero dizer que eu estou junto com você. Eu quero te dar um abraço, eu quero, sabe, são coisas simples, não estou falando de precisar ter uma palavra extraordinária. Deus dá uma palavra, glória a Deus, mas muitas das vezes, principalmente, quase todas as vezes, vão ser coisas simples ao nosso olhar humano, mas que vão gerar grandes transformações. É um convite, é um jantar, é uma saída, é um abraço, é a paciência. Eu tenho a alegria de ter tido na célula anterior um grande amigo que converteu nessa célula. E as primeiras meses que ele foi na célula, ele mal abria a boca. Era alguém totalmente fora da minha bolha. Eu só conseguia conversar sobre futebol. E ele torcia pro Cruzeiro ainda, gente. Cruzeiro sendo rebaixado. Aí não podia zoar muito, porque o cara tá chegando, como é que eu vou cair matando? Não dava. Eu falava, rapaz. Eu nem podia falar que eu vou orar para o Cruzeiro melhor, porque eu não queria que ele melhorasse. Mas compartilhava da dor dele ali, eu ouvia. Mas tive muita paciência, a gente, sabe, teve uma social, estava todo mundo interagindo, isolado no canto. E estava num papo bom com os meninos. E eu falei, gente, licença rapidinho. E eu fui lá, e aí, cara? Ele era tão fechado, gente. Ele deve ver essa mensagem, ele está morando agora em Sete Lagoas. Mas era tão fechado que a gente custou para descobrir o nome dele. Ele só falava o apelido. Porque puderam jogar de futebol, né? Bebeto. Futebol chamava Ebert, quase no batismo do cara só. E aí, queridos, a paciência permitiu com que ele entendesse que aquele local era para ele. Porque lá ninguém fala assim, ou vai ou racha. Toma vergonha na cara, rapaz. Para com isso. Não teve isso. Havia a palavra de Deus. Muitas vezes o pastor Matheus, a gente era da mesma sala naquela época, chegava, cara, você deveria fazer um esforço para ir no encontro, viu? O encontro vai mudar a sua vida. Ele abriu mão de uns 2 encontros. No que ele foi, meu Deus, e falando, está chegando encontro com Deus, 20 de outubro. Em breve havia inscrições, você não pode ficar de fora, você não foi ainda. E aí, a gente desafiava, encorajava, mas ele ficava fechado. Mas o tempo, teve uma hora que, o Espírito Santo pegou ele de jeito, ele transformou, converteu. E o testemunho dele trazia luz, vida para aquela célula. Mas, porque, coisa simples, a paciência, o amor. Nunca teve acusação sobre ele, a dedo apontado. Sabe, são coisas simples que vão gerar grandes transformações, mas para isso é importante ter a sensibilidade do Espírito Santo. É importante você interceder. A intercessão tem um poder sobrenatural. É importante, queridos, investir tempo de oração. Investir tempo de oração para você ser cheio do Espírito Santo. Mas não é só para você ser cheio, para você ser um pentecostal, não é só por isso. É para você ser cheio de Deus e orar pelos seus amigos, para que quando eles chegarem, você poder ser aquela vasilha cheia que vai transbordar sobre a vasilha vazia. Sabe, encare a vida com Deus como algo urgente, como algo importante, vital para você. Necessário, é indispensável na vida cristã, uma vida, um relacionamento ativo com Deus. E eu quero encorajar você a ir mais fundo, além de orar, jejue pelos seus amigos. Sabe, jejue por eles. Olhe, talvez o seu pai não converteu ainda. Quanto tempo você está jejuando por isso? Talvez o seu filho está desfiado. Como está sendo a sua oração, o seu jejum? Sabe, queridos, são práticas que nós não podemos desprezar e sim trazer para a nossa rotina e cultura. A vida com Deus. E nessa vida extraordinária com Jesus,
necessário é ser intencional. Necessário é ter tempo com as pessoas, criar relacionamentos, construir relacionamentos. Necessário é ter uma vida com Deus, buscar a Deus constantemente, ter intimidade com o Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo. E necessário também é, queridos, buscar viver a vontade de Deus e não a nossa. Necessário é ter uma vida com propósitos. Sabe, os dias atuais, queridos, infelizmente são muito agitados. É comum, quase um senso comum, a constante correria. E nessa correria pode nos roubar a percepção do que realmente é o mais importante na vida com Deus, na vontade de Deus. Veja o capítulo 4, João 4, o 27, agora, João capítulo 4, verso 27. Naquele momento os discípulos voltaram, eles ficaram surpresos ao ver Jesus conversando com um samaritano e uma mulher ainda. Mas ninguém teve a ousadia, ninguém foi macho o suficiente para perguntar: Jesus, o que está pegando aí? Que quer saber, por que está conversando com ela? 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi para buscar água. O encontro de Jesus foi tão transformador que ela deixou até a água lá. E correu para a cidade para fazer o que realmente importa. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Essa mulher entendeu qual que é a vontade de Jesus. Mas os discípulos, dando mole, 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Veja, se eles estão insistindo com Jesus, é porque Jesus fala assim: eu não quero comer. Talvez você estou sem fome. Perdi a fome. Como você perdeu a fome? Andamos pra caramba, estamos cansados, é meio-dia, o sol rachando. Como você fala? Estou sem fome. E aí vamos para 32. Aí Jesus, ele está insistindo, enchendo o saco de Jesus. Desculpa a expressão, eles estão lá apurrinhando Jesus. E aí 32, então eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. 33. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá coisa, eu lhes digo: abre os olhos, os campos estão brancos. Veja os campos, eles estão maduros para a sua colheita. Aqui os discípulos chegaram com peixe fresco, tâmara, pão, suco de uva integral, sabe, banquete. Jesus falou assim: não quero comer não. Sabe, Jesus estava dizendo: olha, tem algo que é muito mais prazeroso do que as coisas comuns dessa vida. O que Jesus quer dizer só tem algo que é muito mais prazeroso do que as coisas comuns. Porque a minha comida principal não é essa, meu principal alimento é fazer a vontade de Deus. Sabe, em 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4, nós lemos isso, não lemos se foi na terça ou no domingo, mas isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe, a vontade de Deus é que todas as pessoas que estão à sua volta possam conhecê-lo como único Senhor e Salvador. Esse é o maior prazer de Deus, esse tem que ser o maior prazer da nossa vida. Compartilhar e ver pessoas sendo salvas, transformadas. Querido, deixa eu confessar algo para você: quase todo batismo eu choro como uma criança aqui, porque não tem algo mais que quebranta mais meu coração de eu ver testemunhos maravilhosos. Pais batizando filho, filho batizando pai, aqueles testemunhos incríveis. Porque isso é o principal da vida cristã. Os discípulos estavam preocupados com suas coisas, vontades e coisas lícitas, não é nenhum pecado. Por isso temos que ficar ligados, sabe, para perceber o que é o principal. Porque eles estavam preocupados com coisas que eram lícitas, mas que não era a principal vontade de Deus. A principal vontade de Deus era alcançar todos, inclusive aquela mulher samaritana. Talvez mais importante do que o mercado naquele momento é então, não, Jesus, vamos ficar com você aqui, a gente quer poder fazer algo. O que você vai fazer aqui? Eu quero fazer junto com você. Em Romanos capítulo 10, 14, 15, como pois invocarão aquele a quem não creram, e como crerão aquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue? Precisamos trazer isso para nós, e como pregarão se não forem enviados? O desejo de Deus é que sejamos enviados para compartilhar. A fome de Deus não é por pão ou comida dessa terra, mas sim por salvação, queridos. Olha, deixa eu falar algo para vocês. Olha, é vontade de Deus você investir muito na sua carreira profissional.
É a vontade de Deus, olha isso, uma vontade gigantesca de você investir muito na sua família. É a vontade de Deus você prosperar. Olha, Deus quer que você prospere. É a vontade de você fazer viagens extraordinárias. É a vontade de Deus, eu creio que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus você ter experiência única, eu creio que é. Mas a principal vontade de Deus para a sua vida não são somente essas coisas. A principal vontade de Deus para nós está em Mateus, capítulo 28. Ide pregar o evangelho, ide fazer discípulos. A principal vontade de Deus está, portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em meu nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em João 13, 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. E em João 14, 15, se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. E em Mateus 28, o mandamento de Jesus é ir de fazer discípulos. Necessário é viver plenamente para a vontade de Deus, tornar importante para você o que é importante para Deus, tornar urgente para você o que é urgente para Deus, e o que é urgente para Deus é pregar o evangelho para que todos possam conhecer a Cristo como único Senhor e Salvador. Portanto, queridos, é urgente de ir fazer discípulos, mas não é um discípulo seu. Não é um discípulo, Lucas, que misericórdia, cheio de falhas. Eu preciso de fazer discípulos de Jesus. Como o pastor Deno ministrou aqui na Light Conference. Ele fazia personal com a esposa, porque não conseguia no mesmo horário. E aí chegava a esposa e falava, o exercício é esse. Ele perguntava, mas por quê? Ele vai malhar onde? Como que? Porque tem que ser dessa forma. Ela, não é mineira, né? Falou, não, eu não sei. Eu vou perguntar para ele, amanhã eu te respondo. Ela perguntava, ele explicava tal. Por quê? Ela tem direto à fonte é o personal. Você fazer discípulo de Jesus é você ensinar, não da sua vida, mas da vida de Jesus que está sendo derramado em você e da palavra de Deus. E vai ter perguntas, você não vai saber responder, você vai ter o pastor, vai ter o seu líder, o supervisor, você vai buscar, você vai orar para você poder. Olha, eu não tenho todas as respostas, mas na palavra de Deus tem, em Jesus tem. Sabe, e por último, queridos, necessário é mudar a sua agenda por compaixão. Nós vimos aqui o primeiro ponto é ser intencional, criar oportunidades. O segundo ponto é ser necessário é ter tempo com as pessoas, construir relacionamentos verdadeiros. O terceiro ponto, viver a vida, ter uma vida com Deus, buscar constantemente intimidade, sensibilidade. O quarto ponto é viver da vontade de Deus, é necessário fazer a vontade de Deus e não a sua. Tornar importante para você o que é importante para Deus. E por fim, necessário é mudar a sua agenda por compaixão. Ter atitude de compaixão. Queridos, uma das coisas mais preciosas, talvez no ministério de Jesus, era o tempo. Porque Jesus sabia que ele tinha mais ou menos 3 anos e poucos de ministério. Ele sabia disso. E ele sabia que tinha uma agenda muito apertada para poder cumprir. E por compaixão, ele cedeu 2 dias aos samaritanos. Será que se você soubesse que tem um pouco menos de 3 anos de vida, você dava 2 dias para desconhecidos? Você tem 3 anos de vida somente, 2 dias, gente, é importantíssimo. Você daria ele para desconhecidos? Jesus deu. Porque nos ensina uma lição muito importante. Flexibilidade, sensibilidade para as pessoas. Ações práticas de amor e compaixão. Essas atitudes são tão espirituais e essenciais nos dias de hoje. João capítulo 4, verso 40. Assim, quando se aproximaram-se dele, os samaritanos insistiam que ele ficasse com ele. E ele ficou 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos outros, foi alguns. A Bíblia fala quantos que foram, mas a Bíblia fez muitos. Muitos outros creram e disseram à mulher. Verso 42, João 4, 42. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por conta do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. A grande importância de ter, gente, queridos, é muito importante ter uma agenda, você não viver a vida solta, ser disciplinado, é muito bom. Isso é urgente para ter essa organização, ordem e programação, falamos sobre isso. Mas haverão momentos onde a flexibilidade e a sensibilidade irão gritar para que não possamos perder nenhuma oportunidade. Jesus tinha uma agenda na Galileia.
Mas Jesus parou essa agenda. Jesus tinha uma agenda com a filha de Jairo, mas ele parou a sua agenda com a mulher do fluxo de sangue. Porque Jesus era sensível e flexível às pessoas e firme nos princípios e propósitos. Sabe, será que a sua rigidez está privando alguém de conhecer a Jesus? Abra espaço na sua agenda. Chama as pessoas para ir na sua casa. Marca um café, almoço. Faça o seu melhor na sua realidade. Se é um macarrão com molho branco, faça um macarrão com molho branco. Faça com excelência o que você pode fazer. Mas não diga não às oportunidades de compartilhar o Evangelho. Queridos, nós não sabemos se a oportunidade que está à nossa frente é só mais uma ou é a última. Por isso não podemos desperdiçar nenhuma. Necessário é ser flexível na agenda, sensível às pessoas e oportunidades, firme nos propósitos na vida com Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que ela não é uma mensagem de exortação, não é um intuito, mas sim de instrução, um grito de alerta para que possamos ver o que necessário é, o que é importante para os dias atuais. Nós somos alcançados por Jesus não para ser somente mais um número, ou somente para ir para o céu, mas nós somos alcançados para que possamos multiplicar o talento que nos foi confiado. Fomos salvos pela graça, através da fé, e nessa mesma fé, ela tem a necessidade de ser compartilhada com o maior número de pessoas. Necessário é, queridos, viver para Jesus todos os dias e pregar o Evangelho como se não houvesse amanhã. Eu quero concluir com um testemunho que me marcou muito. No mês de junho eu estava numa conferência ali na Central, junto com o pastor Mateus, Douglas e o Emerson. E teve uma mensagem do pastor Roberto Boatrel, que é um cara que eu admiro muito. Quando começou a NCS, ele nos deu preciosos conselhos, eu, o Jô, o Felipe na sala dele. Um cara que eu já admirava bastante. E para quem não conhece a história do Roberto Boatrel, ele é um dos fundadores da Central, junto com o pastor Paulo Mazzoni. Foi enviado pelo DNA Central para a Europa para implantar e aconselhar igrejas celulares ali, restaurar o Evangelho na Europa. E no meio desse processo ele descobre não um, mas 2 cânceres. Ele está com 2. E no meio desse câncer ele fez todo o tratamento ali. E em nenhum momento o pastor Roberto ele foca no seu câncer, ou nos seus 2 cânceres. Um agora espalhou, tomou boa parte do seu cérebro ali. E mesmo com essa notícia tão triste, a sua mensagem não foi sobre ore pelo meu câncer. Ele começou a compartilhar sobre como ele estava dando a vida pela Europa. E chegou um momento onde aquele homem poderia aposentar e falar, olha, eu já cumpri a carreira. E fez algo maravilhoso. Ele virou e falou assim, e querido, ser igreja é relacionamento, é ter tempo com as pessoas. E eu tenho uma célula lá em Málaga. E a Simone, minha esposa, ganhou uma senhora, e ela estava na célula, a gente fez a célula na casa dela. Uma dela não conhecia Jesus, era um pouco resistente. E eles chegam naquela casa, e ele foi com todo o protocolo da célula para acontecer. E a Simone, a esposa, começa a conversar, tentando, fazer o pré-quebra-gelo. E aí ela fazendo esse pré-quebra-gelo, ela conversando com ele, e ele fala, ei, conta como que você conheceu o seu marido. E ela conta. Ah, legal. E na história dela com o Roberto está a igreja central. E ele fala, mas como que você conheceu Jesus? E o Roberto preocupado com a célula para começar, e aquela conversa boa rolando ali e tal. E ela conta. E o Roberto, ele vira para o Roberto, mas agora, antes de começar esse trem aqui, ficou mineiro, né? Antes de começar esse encontro, me conta, como que você conheceu a Jesus? E a ficha do Roberto cai. Isso é célula. Pessoas comuns em volta de uma mesa, compartilhando suas vidas e compartilhando de Jesus. Roberto fala. Aquele cara converte naquela célula. É batizado no próximo batismo. Aquela célula se multiplica. Aquele homem só era um líder de célula. E agora são várias células naquela cidade de Málaga, na Espanha. Porque alguém entendeu que necessário é mudar a sua agenda. Necessário é
fazer a vontade de Deus. Necessário é ter uma vida com Deus. Necessário é ter relacionamentos. Necessário é ser intencional. Necessário é, como está em Marcos, capítulo 16, no verso 17. Portanto, vão e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, queridos, para que todos aqueles que possam conhecer Jesus possam ser batizados, possam ser transformados, saiam pelo mundo, para que todos possam conhecer. Saia da sua bolha, seja intencional, crie relacionamentos, construa relacionamentos, busque uma vida com Deus, busque a vontade de Deus acima da sua, e tenha uma agenda tomada por compaixão. Seja flexível e sensível às pessoas e firme nos princípios e propósitos. O convite desse domingo é para que possamos ser tomados pelo senso do propósito do ID. É para que a Light, eu e você, tragamos para o coração as verdadeiras necessidades do reino de Deus. Pessoas transformadas. Necessário é você ser luz por onde você andar. Quero convidar você a ficar de pé.